Olá, pessoal. Seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou a professora Raquel Nascimento e vamos a mais uma aula sobre os números inteiros. Nessa aula, nós iremos finalizar a explicação a respeito das regras de sinais. Vamos falar nessa aula das regras de sinais da multiplicação e da divisão. Já estudamos outras regras na aula anterior, e agora a gente vai finalizar esse assunto com essas duas regrinhas, que são muito simples. Então, como eu falei, essas duas regras finalizam, né, as operações que se relacionam a regras de sinais. E vamos às regras. O que a regra da multiplicação diz? Na verdade, é a mesma regra da multiplicação e da divisão. Mas se eu tenho uma multiplicação de sinais iguais, eu resolvo a multiplicação e o resultado vai ter sinal positivo. Da mesma forma, vai ser a divisão. Se eu tenho uma divisão com números com mesmo sinais, eu vou resolver a divisão e o resultado vai ser positivo. Então, a regra é essa. Quando eu tenho multiplicação ou divisão com sinais iguais, eu resolvo a operação e o resultado vai ser positivo. Para sinais diferentes, o resultado vai ser negativo. Então, eu analiso dois números, resolvo a operação e vejo se os sinais são iguais. Se os sinais são iguais, resultado positivo. Se os sinais são diferentes, resultado negativo. Muito mais simples do que as regras que nós estudamos anteriormente, né? Então, vamos ver alguns exemplos. Menos 2 vezes menos 10. Eu tenho sinais iguais, os dois são negativos. 2 vezes 10, 20. Como os sinais são iguais, o resultado vai ser positivo. Menos 30 dividido por mais 5. Eu vou dividir normalmente 30 por 5, vai dar 6. Como os sinais diferentes, resultado negativo, menos 6. Mais 25 dividido por menos 5. Passo a divisão, 25 por 5 vai dar 5. Sinais diferentes, resultado negativo, menos 5. Mais 2 vezes mais 7. Multiplico normalmente, 2 vezes 7, 14. E analiso os sinais. Sinais iguais, resultado positivo. Mais 14 ou 14, né? Só relembrando, quando o sinal é positivo, eu não preciso escrever o sinal, tá? Então, a regra é muito simples, é mais treinar mesmo, porque ela vai se complicar quando a gente misturar essa regrinha com outros assuntos. Então, já que vocês entenderam bem essas duas regrinhas agora, né? Vamos exercitar um pouquinho mais. Se eu tiver três fatores, três termos, né? Menos 30 vezes menos 2 vezes menos 4. Eu resolvo por partes. Vou fazer primeiro os dois, vou primeiro multiplicar os dois primeiros fatores. Menos 30 vezes menos 2. Multiplico normalmente. 30 vezes 2, 60. E analiso o sinal. Sinais iguais, resultado positivo. Mais 60 vezes repetir o que ficou faltando, né? O que eu não operei. E agora eu vou finalizar a conta. 60 vezes menos 4, sinais diferentes, resultado negativo. 60 vezes 4, 4 vezes 6, 24, e repete zero, né? Então, vai dar menos 240. Então, a gente multiplicou os números, 60 vezes 4. Como os sinais são diferentes, o resultado vai ser negativo. Certo? Molezinha, né? Essa regrinha é muito simples. Essa daqui é bem simples. Vamos para mais uma. Agora eu tenho aqui, ó, multiplicação, divisão e multiplicação. Quando eu tenho uma conta com multiplicação e divisão só, tudo numa mesma expressão, eu tenho que resolver na ordem que as contas aparecem. Então, eu primeiro vou fazer o menos 2 vezes menos 50. E aí vou resolvendo passo a passo.
Então, 2 vezes 50 vai dar 100. Como os dois têm sinais negativos, o resultado vai ser positivo. Menos 100, e eu vou repetir todo o resto da expressão. Agora eu vou resolver menos 100 dividido por menos 4. Já sei que o resultado vai ser positivo. Por quê? Porque eu tenho sinais iguais. Vou dividir 100 por 4, vai dar 25. Como os dois têm sinais iguais, o resultado vai ser positivo, mais 25. Mais 25 vezes o menos 1. Sinais diferentes, resultado negativo. 25 vezes 1, 25, com o sinal de menos. Menos 25. Certo, gente? Então, isso aqui é só treinar um pouquinho que é conta para ninguém errar mais. E aí, onde que isso vai complicar um pouco mais? Quando a gente começar a estudar expressões numéricas envolvendo os números negativos. A gente está aos pouquinhos aumentando o grau de dificuldade das contas, né? Mais para frente, nós iremos estudar números decimais, frações negativas, e aí a conta vai ser um pouco mais difícil, né? Vai ter um pouco mais de complexidade. Então, por enquanto, é treinar mesmo as regrinhas e essa questão de analisar que operação a gente resolve primeiro, tá? Então, como nós já tínhamos falado em outras aulas, na revisão, eu estou reforçando aqui. Como que nós resolvemos expressões numéricas? A gente tem que obedecer primeiro à ordem das operações. Então, multiplicação e divisão a gente sempre faz antes. Depois a gente faz as contas de adição e subtração. Mas a gente tem sempre que fazer primeiro a multiplicação e divisão na ordem que elas aparecem e em seguida fazer as outras operações, que é a adição e subtração. E a gente não pode esquecer que a gente também tem que obedecer o critério de primeiro a gente resolve os parênteses, depois os colchetes e, por fim, as chaves, tá? Então, vamos a um exemplo. Eu tenho uma expressão aqui que não tem parênteses, né? Mas não é o parênteses que tá com uma operação dentro, só tem números dentro dos parênteses. Então, é uma expressão simples. Então, o que que eu faço? Eu vou analisar quais operações que eu tenho aqui envolvidas. Eu tenho uma divisão, uma soma e uma multiplicação, tá? Então, eu sou obrigada a primeiro fazer a divisão. Como tem esse sinal de mais entre o menos 3 e o 9, eu posso fazer ao mesmo tempo a divisão e a multiplicação, se eu quiser. Mas vamos fazer por partes. Então, resolvendo a primeira parte, eu vou ter menos 30 dividido por menos 3. 30 dividido para 3 vai dar 10. Como os sinais são iguais, o resultado vai ser positivo. Só que eu tenho aquele menos lá na frente do menos 30, que eu repeti. O que esse menos na frente de um parênteses vai fazer? Nós já estudamos isso em aulas anteriores. O sinal de menos altera o sinal de dentro do parênteses, certo? Então, agora eu vou resolver o quê? Eu já posso, se quiser, tirar o sinal, o parênteses, né? o mais 10 do parênteses, mas eu primeiro tenho que resolver o 9 vezes menos 2. Eu não posso somar o 10 com o 9, tá? Então, eu vou ter menos 10. Por que que o mais 10 virou menos 10? Porque o sinal de menos na frente do parênteses alterou o resultado de dentro do parênteses. Mais, e aqui agora eu tenho 9 vezes menos 2. Sinais diferentes, o resultado vai ser negativo. 9 vezes 2, 18. Menos 18. Como a gente sabe que o mais não altera o sinal do parênteses, o resultado da conta vai ser menos 10, menos 18. E, de acordo com a regrinha que nós já estudamos, sinais iguais, quando eu tenho sinais iguais na adição, eu repito o sinal e somo os números. Então, menos 10 com menos 18 vai dar menos 28. Ou quem quiser pode lembrar da minha dica, né? Se eu estou devendo 10, fiz uma dívida de 18,
eu continuo devendo. Eu vou dever 28. Então, menos 28, tá? Então, é só fazer passo a passo, que quanto mais... Quem tem dificuldade, o ideal é fazer bem passo a passo, para não errar. Quem já consegue fazer com mais habilidade, já pode adiantar alguns passinhos. E para finalizar, eu coloquei uma expressão enorme, não é para assustar vocês, mas é para ver que a expressão pode assustar um pouco, mas ela é simples de ser feita, é só olhar com calma para ela e analisar quem que você tem que fazer primeiro e lembrando das regras de sinais. Então, aqui tem parênteses, colchetes, chaves. Vamos analisar passo a passo. Primeiro, eu vou ter que resolver as operações que estão entre parênteses, que é o quê? 3 mais menos 4 vezes menos 1. Tá? E eu posso, ao mesmo tempo, já resolver essa multiplicação que está no início também da conta. Então, o que eu fiz? Eu repeti o 3 menos, resolvi essa multiplicação do menos 2 vezes menos 50, usando a regra. Sinais iguais, resultado positivo. Multipliquei 50 vezes 2, deu 100. Sinais iguais, resultado positivo. Mais, abri o colchete, repetiu 3, o mais, resolvi a multiplicação, menos 4 vezes menos 1. Sinais iguais, resultado positivo. Multiplico normal, 4 vezes 1, 4. Menos 10. Na próxima linha da equação, eu posso eliminar o parênteses já, juntando 3 com 4, e tirar o parênteses do menos 10. Então, vamos lá. Repetir o 3, menos, abrir as chaves, mais 100, mais, abrir o colchete, juntei o 3 com 4, como os dois são positivos, é só juntar os valores, 4 mais 3, 7. O menos na frente do menos 10 altera o sinal do menos 10, que passa a ser mais 10. Agora que eu já eliminei o parênteses, eu preciso eliminar o colchete. Então, repito o 3 menos, abri as chaves, repeti o mais 100, juntei o 10 com o 7. 10 mais 7, 19. Para finalizar, eu vou juntar os valores que estão dentro das chaves agora. Só que, para reforçar, eu tenho um sinal de menos antes das chaves. Então, esse sinal de menos vai trocar o resultado que eu encontrar aqui dentro das chaves, tá? Então, eu vou ter 3. Dentro das chaves, eu tinha 100 mais 17. Então, ficou mais 117. Como tinha o sinal de menos antes, ele troca o sinal de dentro, que passa a ser menos 17. Subtraindo, eu tenho 3, mas eu devo 117. Ou seja, os sinais são diferentes. Então, eu faço o quê? Eu diminuo e considero o sinal do maior. Ou seja, se eu devo mais, eu vou continuar devendo. Menos 114. Certo? Então, essa foi a nossa terceira aula sobre números inteiros. Nós faremos uma quarta aula, né? Só sobre exercícios envolvendo números inteiros, para finalizar as operações nesse conjunto, tá? Se gostaram da aula, compartilhem, salvem, indique para alguém e continue acompanhando que na próxima semana nós temos mais uma aula com relação a números inteiros, tá? Até a próxima aula.